Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é a Escola Sabatina dos temas de João. É a lição 13, é a última lição deste ano. Antes de nós iniciarmos a lição 13, que tem como tema Epílogo Conhecendo Jesus e Sua Palavra. Essa lição aqui, a lição 13, é a última lição do ano. Depois, em janeiro, começaremos uma outra lição da Escola Sabatina que eu vou estar passando para vocês. Antes de iniciarmos, vamos orar pedindo a sabedoria de Deus ao estudo de Tua Palavra. Querido Deus e Pai, nos abençoe agora com o estudo que vamos ter da Tua Santa Palavra. O Senhor nos ilumine com o Teu Espírito Santo, para nós entendermos a Tua Santa Palavra, Pai. Nos ajude. Pai querido, também quero Te agradecer, Pai, pelo dia de hoje, pela chuva. Te agradecemos, Senhor, pela vida e pela saúde, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por termos a Tua Palavra em nossas mãos, onde nós podemos ouvir a Tua voz e a Tua vontade para nós. Pai querido, é isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor, amém. Queridos, queria desejar para vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Que esse Ano Novo que vai se iniciar, que nós possamos colocar todos os nossos problemas, necessidades na mão de Deus. Que nós possamos, tudo que nós formos fazer, colocarmos na mão de Deus. Porque Deus está no controle de tudo. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe que é o melhor para nós. Então vamos iniciar a lição 13 da Escola Sabatina dos temas de João. E o verso áureo diz assim: Vocês examinam as Escrituras, porque julgo ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5:39. O Evangelho de João, assim como o de Marcos, termina como um encontro na Galileia. Esta última semana de estudos sobre João trata desses encontros, mas conectando ao tema de como podemos conhecer a Jesus e a Palavra de Deus. Um conceito que percorre todo o quarto Evangelho. Embora os discípulos tivessem convivido com Jesus por mais de 3 anos, ainda estavam despreparados para a crucificação e a ressurreição. Ainda que Cristo lhe tivesse dito várias vezes o que aconteceria. Infelizmente, eles não acreditaram em sua palavra. Hoje podemos correr o mesmo risco de escutar ou até mesmo ler a palavra de Deus, mas não a ouvirmos de fato, não permanecermos nela e não obedecermos a ela. Ou seja, não aceitarmos como a luz que devem guiar nossos pensamentos e nossas ações. Infelizmente, é nesse ponto que muitos cristãos, às vezes, involuntariamente erram. Vamos examinar alguns dos ensinamentos centrais de João, que podem nos ajudar a ir além do mero conhecimento teórico de Jesus, para, em vez disso, conhecê-lo melhor e nos aproximarmos cada vez mais dele e de sua palavra. Então, o que isso nos diz? Se nós permanecermos na palavra de Deus, obedecermos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra de Deus, nós permanecemos na luz, que é Jesus Cristo. Jesus é a luz do mundo. Se nós ficamos longe dessa luz, nós permanecemos em trevas, na escuridão, onde nós abrimos para Satanás
vir. Se você abre uma brecha em seu coração, Satanás entra em você. Ele faz arruaça na sua vida. Quando você está longe da palavra de Deus. É isso que o inimigo quer. Que você fique longe da palavra de Deus. Agora, se você permanece, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ver a vontade de Deus em sua vida. A Bíblia mostra o que é certo, o que é errado. Basta você examinar a Bíblia para conhecer Jesus. Agora vamos para a parte de domingo, encontro na Galileia. Abra sua Bíblia em João 21, dos versos 1 a 19. Que verdades cruciais são reveladas nesse texto, especialmente sobre a graça de Deus e a humildade humana. Vamos ler João capítulo 21, versos 1 a 19. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé chamado Dídimo e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles também: Nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhe disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhe e, semelhantemente, o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacento meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Então, aqui na Bíblia, em João 21, foi um encontro na Galileia. Os discípulos foram pescar e não pescaram nada.
Depois Jesus estava ali do outro lado, falou assim: joga a rede pela direita. Os discípulos jogaram e apanharam muitos peixes. Depois, o discípulo que Jesus mais amava falou para Pedro: Simão, é Jesus! Olha o milagre que ele fez, é Jesus! E Pedro pulou na água, nadou, chegou até a areia. E os discípulos perceberam ali que era Jesus quando ele repartiu o pão e deu aos seus discípulos. Então esse foi um maravilhoso encontro que teve na Galileia, Jesus e seus discípulos. Em João 20 termina mencionando o propósito do livro. Esse seria o momento natural para concluir o Evangelho. Mas há mais um capítulo que começa com alguns discípulos na Galileia. Pedro sugere que passem uma noite no lago. Parece que os velhos tempos voltaram e os discípulos regressaram à pesca. Mas naquela noite não pegaram nada. De manhã, um estranho que estava na praia lhe disse para jogarem a rede no lado direito do barco. Eles pegaram tanto peixes que não conseguiam puxar a rede, lembrando o início do ministério deles com Jesus. Em Lucas capítulo 5, verso do 1 a 11. João reconheceu Jesus e contou a Pedro, que por sua vez pulou na água e nadou até a praia. Jesus fez 3 perguntas a Pedro, relacionadas ao seu amor pelo Mestre. Antes da crucificação, Pedro disse que daria a vida por Jesus, em João 13:37. Foi então que ele predisse que o discípulo negaria 3 vezes, em João 13:38. Nesse encontro na Galileia, Pedro fez de Jesus, e não de si mesmo, o ponto de referência, em João 21:17. Algumas pessoas observaram que Jesus usou o verbo agapau, que significa amar. Ao questionar Pedro, êxito na última vez, o que o discípulo sempre respondeu com o verbo pilheu, que significa amar. Mas apenas como amigo, isso significaria que Pedro ainda não havia lançado o tipo mais elevado de amor. A resposta de Pedro está centrada na humildade, como a memória de sua traição sempre assombrava sua mente. É provável que o discípulo tenha usado uma palavra inferior para expressar humildade, evitando reivindicar muito para si mesmo. Foi essa humildade que Jesus reforçou, que se tornou crucial para restaurar Pedro ao ministério. A humildade é uma das qualificações mais importantes para o ministério, pois direciona o foco para Jesus Cristo e não para o próprio eu. A restauração de Pedro e seu papel como líder na igreja são evidências de que Jesus ressuscitou. Seria bastante difícil para explicar a preeminência de Pedro se o próprio Cristo não tivesse restaurado o seu ministério na presença dos outros discípulos. Ora, a restauração que Jesus fez em Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele o ama. E Pedro respondeu que sim. Naquele momento ali houve uma restauração em Pedro. A humildade. Pedro reconheceu a sua humildade. E nós devemos reconhecer a nossa humildade hoje. Se você é humilde, você vai ser como Cristo, como Jesus foi na terra. Nós temos que ser humildes como Jesus foi. A humildade é tudo para o ser humano. Você é humilde, você vai mostrar para as pessoas que você é honesto, que você é humilde, que você trata bem as pessoas. Assim como foi Jesus. Ele tratava bem as pessoas. Nós devemos ser assim, tratar bem as pessoas.
ser humilde, como Jesus foi. Segunda-feira, mantendo os olhos em Jesus. Em João capítulo 21, dos versos 20 ao 22, que pergunta de Pedro surgiu do entendimento equivocado como Jesus o corrigiu. Vamos ver aqui em João 21, versos do 20 ao 22. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, me deste, que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Vou ler o 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? A ti? Então vamos ver. Jesus tinha acabado de restaurar Pedro ao ministério e havia dito: siga-me. Essa ordem provavelmente se referia a segui-lo fisicamente na praia. Sabemos disso porque depois Pedro se virou e viu que João também estava seguindo Jesus. Então fez uma pergunta sobre João: Senhor, e quanto a este? Jesus predisse como Pedro morreria. Em João 21:18, parece que Pedro estava curioso a respeito da morte de João. Jesus redireciona a atenção do discípulo para uma questão mais importante: seguir a Cristo sem se preocupar com o que aconteceria com outro. Que nós entendemos aqui que nós devemos seguir a Cristo sem se preocupar. Temos que seguir a Jesus com todo o nosso coração, obedecendo a sua palavra, fazendo a vontade de Deus. Nós devemos seguir a Cristo por toda a vida. Seguir a Jesus é tudo em nossas vidas. Como eu e você, devemos seguir a Jesus como os discípulos seguiram, obedecendo os ensinamentos de Jesus. Você está obedecendo a palavra de Deus? Você está obedecendo o que a palavra de Deus diz? Pergunta número 3. Em João 21, dos versos 23 a 25, como a declaração de Jesus foi mal interpretada e como o apóstolo João corrigiu esse mal entendido. Vamos ler. Versículo 23. Depois, divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E este é o discípulo que testifica dessas coisas. E aí escreveu: sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Muitos dos primeiros cristãos entenderam mal o que Jesus disse. Eles concluíram que isso significava que Jesus voltaria antes de João morrer. À medida que João envelhecia, haveria uma crise se ele morresse. O que aconteceu? E Jesus não tivesse retornado. João corrigiu esse equívoco, indicando que Jesus expressou uma hipótese quanto à sua vontade, em vez de fazer uma profecia sobre o que realmente aconteceria.
A atitude de colocar o foco em Jesus, em vez de outras pessoas, é uma das ideias mais importantes do restante da lição dessa semana. Jesus é somente Ele, é nosso Salvador. As pessoas inevitavelmente irão nos desapontar e até nos magoar e ferir. As verdades estudadas nas lições de terça e quinta-feira abordam o tema da compreensão da Palavra de Deus, visando conhecer e seguir a Jesus, que deve ser o nosso único mestre e guia. Por mais importantes que sejam o auxílio, os conselhos e as orientações de outras pessoas. Então, nosso foco aqui é aonde? É em Jesus. Nós devemos ter Ele como nosso mestre e o nosso guia. É Jesus que nos guia. É Jesus que nos orienta. Você vai encontrar essa orientação aonde? Na Palavra de Deus. É ali que você vai encontrar. Porque a Bíblia em Salmos 119, verso 105, a Bíblia ela nos diz o quê? A Bíblia nos diz que é a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então Jesus é a lâmpada para os meus pés. Jesus é a palavra e luz para o meu caminho. Então nós devemos ter a Bíblia assim, como lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho. Quanto mais você se aproxima da luz, que é Jesus, você não andará em trevas. Porque você está permanecendo na luz, que é Jesus Cristo. E tem muitas pessoas hoje que estão longe dessa luz, que preferem viver nas trevas, fazendo a vontade do mundo. Jesus deixou você com escolhas. Você deve seguir a Jesus ou você vai seguir este mundo, fazendo a vontade do outro? Você é quem escolhe. Ou você escolhe permanecer na Palavra de Deus como auxílio, tendo Jesus como seu mestre e guia, é uma escolha sua. É você que vai escolher. Luz e trevas. Que grande contraste é apresentado nesses textos e por que ele é fundamental para compreendermos a verdade. O mundo está em trevas. Ele rejeita a luz. É incapaz de encontrar caminho para o Deus verdadeiro. O Deus pessoal da criação, da revelação e da redenção. Por si mesma, a humanidade jamais pode chegar ao conhecimento do divino, como as alturas dos céus e a sua sabedoria. Que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. Que poderás saber? Unicamente o Espírito de adoção pode nos revelar as coisas profundas de Deus, as quais nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou um coração humano. Deus nos revelou pelo Espírito. Somente Cristo revelou o Pai de modo perfeito e definitivo. O verbo grego usado nesse verso é exegomai, que significa interpretar, explicar ou expor. João mostra Jesus como mensageiro celestial, o qual explica o que significa conhecer o Pai. Somente por meio de Jesus conhecemos verdadeiramente a Deus. Se você conhece a Jesus, você conhece o Pai também. Que nem eu falei, o mesmo caráter do Pai é o caráter de Jesus. Se você conhece a Jesus,
você conhece o Pai também. Em João capítulo 8, versos do 42 a 44, como Jesus descreveu o falso fundamento em que os líderes religiosos de Israel baseavam a fé. Vamos ler João capítulo 8, versos 42 a 44. Vamos ler. João capítulo 8, versos do 42 ao 44. Diz aqui na Bíblia: Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Então Jesus falou para os líderes: vocês não compreendem o que eu falo, vocês não entendem o que eu falo. Vós tende por pais o diabo, porque o diabo foi homicida desde o princípio. Ele não se firmou na verdade. É o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. E os líderes religiosos estavam do mesmo jeito. Eles viviam contra Jesus. Esteve estava ali contra Jesus. Os líderes não eram a favor de Jesus. Que não foram até a favor, que crucificaram Jesus. Os próprios líderes levaram Jesus até Pôncio Pilato e pediram a sua crucificação. Porque esses líderes estavam sendo controlados pelo diabo. Esses líderes religiosos viviam na mentira. Viviam enganando o povo. Eles não queriam que o povo permanecesse na luz. Se eles permaneciam em trevas, queriam que o povo permanecesse em trevas também. Então por isso que Jesus falou: vós tendes por pais o diabo, porque o diabo foi homicida e é o pai do mentira. E o diabo não se firmou na verdade. Os que não permanecem na verdade falam com base em suas ideias ou suposições. Eles entendem o significado de um texto unicamente a partir da perspectiva humana. Entretanto, nós devemos acertar que Cristo é a luz do mundo e segui-lo no estudo e na interpretação da palavra. O diabo, porém, fala do que lhe é próprio. Se não estivermos atentos, entregando-nos a Deus com fé, em fé e obediência, corremos o risco de fazer a mesma coisa que o diabo faz: ler as Escrituras com base apenas em nossos desejos, perspectivas, que é mais fácil e comum do que imaginamos. Tem muitas pessoas que são assim. Elas leem a Bíblia, interpretam a Bíblia do jeito delas. Se a Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo, as pessoas leem, mas interpretam errado. Falam de suas próprias vontades. Se a palavra de Deus diz que o sábado é um dia de guarda, tem muitas pessoas que falam: não precisa guardar o sábado, porque o sábado foi instituído para o povo judeu, para o povo de Israel. Mentira. Porque esse Deus, ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Deus nos deixou o exemplo que devemos descansar no sábado também. O sábado é o dia santo, um dia que Deus ele criou e santificou
e abençoou e descansou. Se nós devemos fazer o mesmo, descansar no sábado, ir à igreja no sábado, fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas falam que o sábado não é um dia de guarda. Leem na Bíblia, veem a verdade, mas não querem ver que aqui está escrito é a verdade. Lição de quarta. Teologia de cima ou de baixo. Em João, capítulo 4, verso do 46 a 54, que problema levou o oficial a Jesus e qual era a verdadeira questão envolvida? Vamos ver João, capítulo 4, verso do 46 ao 54. Diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizeram o vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro. Os seus servos lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para Galileia. Aquele homem se aproximou de Jesus, a luz do mundo, mas decidiu crer apenas se ele curasse seu filho. Podemos dizer que a teologia desse homem era uma teologia vinda de baixo, pois tinha origem humana. A teologia de baixo estabelece critérios e padrões em relação a Deus e a sua palavra. As ideias humanas, embora falíveis, imitadas, subjetivas, acabam se tornando autoridade final na interpretação da palavra de Deus. Que armadilha! A teologia do alto, por outro lado, reage com fé, assumindo desde o início a crença em Deus e em sua palavra. Quando a Bíblia é aceita pela fé, ela se torna sua própria intérprete, nosso guia para compreender e interpretar as Escrituras. Deve ser a visão bíblica de mundo, em vez de filosofias humanas. Pontos de vista humanos devem estar sujeitos à palavra e não ao contrário. Se desejamos crer em Jesus e no que ele disse, devemos crer na palavra das Escrituras. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Se duvidarmos da palavra, ele não permanecerá em nós. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que falei. Essa julgará no último dia, porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me ordenou o que dizer, o que anunciar. Ouvir a palavra vai além de absorver informações, significa fazer a vontade de Deus. Essa é a resposta ativa à palavra. Se alguém decidir a fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Ouvir e praticar a palavra de Deus é uma expressão de amor a Ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e veremos para Ele e faremos nele morada.
Então você está ouvindo a palavra de Deus? Você está colocando em prática a palavra de Deus? Esse oficial do rei, ele creu o que Jesus falou e foi. Ele ouviu a palavra de Deus, ele creu. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós cremos que tem um Deus que nos ajuda, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos protege. Nós temos que crer e aceitar a palavra de Deus e colocarmos em prática o que nós aprendemos. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o Cordeiro que morreu na cruz por você. Jesus é o pão da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Lição de quinta: permanecendo em Jesus. Como é descrito o impressionante poder de Cristo para atrair? O Evangelho nos atrai a Jesus, mas somente se estivermos dispostos a conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Em João, as pessoas que se encontraram com Jesus tinham duas reações: aceitavam a luz e cresciam na fé, ou rejeitavam a luz e se aprofundavam na cegueira espiritual. Todos se depararam com Jesus e fizeram escolhas em relação à verdade e à luz que ele trouxe. Nicodemos, a samaritana, oficial do rei, o paralítico junto ao tanque de Betesda, os 5.000 alimentados com pães e peixes, os irmãos de Jesus, os líderes, o cego de nascença, Maria, Marta e Pilatos, entre outros. A teologia de baixo se inicia com argumentos humanos, visando determinar, examinar a existência e a natureza de Deus. A perspectiva humana, falha, decaída e preconceituosa é colocada acima da visão divina, santa e perfeita, onisciente. A teologia de baixo desencaminha muitos e ainda fará isso quando a sabedoria humana, buscando substituir a divina, tentará impor a falsa adoração. Pergunta 8. Qual é o segredo do crescimento e da saúde espiritual? O segredo é permanecer conectado a Jesus. Ele é o Verbo, ou a Palavra de Deus, o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. As três pessoas da divindade, assim como sua palavra, a Bíblia, são como ímãs. Se não resistirmos, tanto Deus quanto a sua palavra nos atrairão para si. A voz de Deus está nos falando por meio de sua palavra, e há muitas vozes que serão ouvidas por nós, mas Cristo afirmou que devemos acautelar-nos dos que dirão: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali. Por consequência, como saberemos que eles não têm a verdade, a não ser que levemos tudo às Escrituras? Em seguida, devemos renunciar os nossos próprios pontos de vista e nos submeter ao que é apresentado na palavra de Deus. Qual é o segredo do crescimento e saúde espiritual? Permanecer em Deus e sua palavra. Tendo Jesus como seu guia e mestre. Assim nós teremos um crescimento da saúde espiritual. Se você permanecer em Cristo, ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra, aí você vai ter um crescimento espiritual. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Esse foi o nosso estudo, a lição 13, a última lição. Que a graça do nosso Senhor esteja sempre com vocês. E tenham uma ótima
quinta-feira.